Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público. Às 10h15 e 17h15 no RCP. Serviço Público no RCP, hoje de novo com o Dr. Francisco Santos Coelho, médico especialista em Medicina Geral e Familiar e presidente do Conselho Clínico e de Saúde do ACES Tâmega 2, Val do Sousa Sul, que nos vem falar de um novo tema. Bom dia, Francisco. Olá, muito bom dia a todos e a todas aí em casa. Ora, hoje vamos falar sobre sono, mais especificamente sobre aquilo a que nós em medicina costumamos chamar higiene do sono. Francisco, afinal, para que é que serve o sono? Ora bem, o sono é um pilar essencial da nossa saúde, seja na perspectiva física ou mesmo mental, a par da alimentação saudável e da atividade física regular. Estes são três benefícios que estão em pé de igualdade para o nosso bem-estar, portanto, sono, alimentação e atividade física. Já diz o povo, a propósito disso, que dormir é meio sustento. E diz muito bem que o povo é ancestralmente muito sábio. No entanto, se quisermos ser assim mesmo preciosistas, o que devemos dizer é que o sono é 1/3 do sustento. Mas porquê é que o sono é assim tão importante ao ponto de poder ser comparado com o que comemos ou com o exercício que fazemos? Porque é durante o sono que ocorre, por exemplo, a regulação das defesas do nosso organismo, a consolidação da memória e das aprendizagens, ou seja, de forma simplificada, quase que podemos dizer que nós aprendemos de dia e memorizamos durante a noite, e é também durante o sono que ocorre, por exemplo, o controlo do nosso apetite e do metabolismo. Para além disso, e acredito que algumas pessoas não tenham esta ideia de forma concreta, o sono é também essencial para regular o nosso humor. Então, para estarmos bem dispostos e bem de saúde, quantas horas devemos dormir? 4, como o nosso presidente? Há casos em que de facto 4 horas podem ser o suficiente, mas na verdade são raros. As necessidades de sono variam muito de pessoa para pessoa, não é? No entanto, aquilo que nós sabemos e que está descrito como recomendado ou como ideal para a maioria dos adultos são 7 a 8 horas de sono por noite. No caso das crianças, por exemplo, elas precisam de dormir mais horas. Obviamente isto depende das idades e de outros fatores, mas nas crianças podem estar recomendadas entre 8 a 16 horas por dia. E aqui incluímos as horas de sono durante a noite, as cestas, etc. Brincávamos com o caso do presidente Marcelo, mas isto levanta uma questão. Dormir poucas horas de forma recorrente pode então trazer problemas para a nossa saúde, é isso? É isso mesmo, sim. Pode mesmo ser considerado um problema grave de saúde, uma vez que os estudos demonstram que dormir pouco e ou mal, não é? De forma recorrente e continuada, aumenta o risco, por exemplo, de obesidade, de ataque cardíaco, de outras alterações vasculares, como por exemplo até AVCs, ou mesmo de acidentes no dia-a-dia, seja no trabalho, seja, por exemplo, na estrada ou noutros contextos. Eu não sei se tinhas esta ideia. Já tinha ouvido falar sobre isto, mas sinceramente não tinha ideia que pudesse ser algo tão sério. E a medicação para dormir é a solução? Olha, a medicação para dormir não é a primeira solução, não é a única solução e muito menos é a melhor solução. Claro que há casos e casos e o nosso papel também enquanto médicos é avaliar isso mesmo, mas é precisamente nesta questão de ajudar a regular o sono que entram então as tais medidas de higiene do sono. Ou seja, as recomendações que devemos ter em conta na hora de dormir, é isso? Na hora de dormir e não só, mas sim, é isso mesmo. Se concordares, eu sugeria que deixássemos aqui então algumas dicas práticas sobre isto. Parece-me ótimo. Este é o momento em que os nossos ouvintes podem então ir buscar um bloco de notas ou apontar no telemóvel. Vamos a isso. Ora, isso mesmo. Portanto, vamos acreditar que as pessoas já conseguiram ir buscar aí as suas cábulas e podem então anotar estas medidas que eu vou dizer e que de facto ajudam a melhorar o sono. Então, a primeira é que é muito importante manter um horário regular de deitar e acordar. E sim, para quem está a pensar, mas isso também deve ser feito aos fins de semana e nas férias?
Idealmente sim, ou seja, manter esta rotina de sono. Nós habitualmente damos uma margem de diferença de 30 minutos no máximo, mas devemos tentar manter esta regularidade. Depois, outra dica importante sobre o quarto ou o local onde se dorme, que deve ser um sítio confortável e deve ter um ambiente calmo, escuro, com uma temperatura adequada, porque se estiver muito frio ou muito calor, isto também vai piorar a qualidade do sono. Depois, uma terceira dica é que a cama deve ser usada só para dormir. Ok, vamos dar aqui uma autorização extra, que é a da atividade sexual, que obviamente também é autorizada na cama, mas para mais do que isto, portanto, dormir e ter relações sexuais, não. A cama não deve ser utilizada para outros propósitos. Depois, é importante também aprender a relaxar antes de dormir, e algumas técnicas recomendadas são, por exemplo, ouvir música calma e baixa, ler um livro também pode ajudar, tomar um banho quente é sempre uma medida que também ajuda muito, e para quem souber e tiver essa capacidade, meditar é também uma outra dica. Isto porque é fundamental conseguir deixar de lado as preocupações na hora de dormir. É um grande desafio, mas é de facto fundamental. Depois, uma outra ideia, e que é também uma grande ajuda para melhorar o sono, tem a ver com a exposição à luz solar durante o dia, porque nós sabemos que esta exposição ajuda a regular o sono, por causa das hormonas com que o sol interfere, e por isso nós recomendamos que durante o dia as pessoas tentem evitar passar muito tempo em locais em que não haja acesso à luz natural. E há coisas que se deve mesmo evitar fazer para ter um sono melhor? Na verdade há muitas. Eu creio que a maioria das pessoas não vai gostar muito desta parte do programa, mas essas medidas a evitar são mesmo fundamentais e comprovadamente funcionam. Aliás, nós há pouco falamos da medicação e aquilo que nós sabemos, segundo vários estudos, é que estas medidas a ter em conta de coisas a não fazer antes de dormir funcionam até melhor do que a medicação, porque implicam uma mudança da atuação da pessoa e acabam por ser mais eficazes. Podes revelar algumas, então? Ora, posso e devo. Então, para quem quiser apontar, coisas fundamentais. Deve evitar fazer refeições muito pesadas à noite. E por outro lado, deve também evitar ir para a cama com fome, ok? São duas coisas importantes. Depois, evitar o consumo de cafeína, nicotina ou álcool cerca de 4 a 6 horas antes de ir para a cama, porque estas substâncias são altamente estimulantes e vão dificultar o adormecimento e a manutenção do sono. Depois, e esta eu sei que vai ser das mais polémicas e atualmente das mais difíceis, mas é das mais importantes. Evitar usar ecrãs antes de dormir. Isto é válido para adultos e para crianças. Quando falamos em ecrãs, falamos do telemóvel, da televisão, do computador ou mesmo do tablet, ok? E esta dica faz mesmo a diferença, porquê? Porque os ecrãs, tanto pela luz que emitem como pelo som que muitas vezes está associado, são hiperestimulantes do nosso cérebro. Deixam-no demasiado ativado, demasiado excitado na hora de tentar dormir. Para além disso, essas luzes noturnas vão suprimir a produção de melatonina no nosso corpo e a melatonina é fundamental para nós conseguirmos adormecer. Ora, se nós bloqueamos a sua produção, vamos ter mais dificuldade em adormecer. Portanto, os ecrãs são mesmo dos piores inimigos do nosso sono. E por fim, uma outra dica, ainda neste sentido, devem ser também evitadas outras atividades que sejam estimulantes antes de deitar, nomeadamente trabalhar, ouvir música alta, fazer exercício físico intenso ou coisas deste género. E o botão do snooze, Francisco, é uma boa ajuda para as manhãs difíceis? Não, na verdade não de todo. Porque de cada vez que nós adiamos o despertador ao acordar e adormecemos novamente, o que vai acontecer é que nós vamos entrar numa fase incompleta de sono, o que vai aumentar a sensação matinal e diurna de cansaço. Ou seja, aquilo que parece ser um botão nosso amigo, na verdade, é um inimigo do nosso descanso. Em resumo, temos muitas estratégias em mãos para dormir melhor e ter uma vida com mais qualidade. Ora, nem mais. Um sono de qualidade acaba por trazer muito mais vitalidade e permite-nos uma vida mais feliz. E por isso é mesmo importante que quem nos está a ouvir hoje aprenda a avaliar o seu sono, de forma a procurar a ajuda mais adequada e saber, claro, que nós, médicos de família, estamos sempre disponíveis para ajudar. Obrigado, Francisco. Agora vamos todos dormir sobre este assunto.
Parece muito bem. Assim sendo, bom descanso, boa higiene do sono e até daqui a 15 dias. Espero encontrar-vos a todos, claro, de boa saúde. Muito obrigado, Dr. Francisco Santos Coelho, médico especialista em Medicina Geral e Familiar e presidente do Conselho Clínico e de Saúde do ACESTA MK2, Val do Sousa Sul. Voltamos então a conversar na próxima quarta-feira. Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público. Às 10h15 e 17h15 no RCP.